Olá pessoal, eu vou continuar o vídeo da saga dos imperadores, né? Perdão pela minha ausência, fiquei uns 40 dias sem gravar, né? Desculpa, eu tava pesquisando, eu não consegui achar informações suficientemente boas de qualidade para o vídeo, né? Domiciliano, eu só consegui achar na Wikipédia de língua inglesa, né? Então, de português eu tava muito fraco, então pesquisei bastante, né? Então vou trazer agora o vídeo. É nosso próximo imperador, né? Espero não me ausentar tanto da próxima vez. Então vamos para o vídeo, né? Domiciano, ele foi o último imperador da dinastia Flaviana, né? Ele veio ao mundo no dia 24 de outubro do ano 51 de nossa era. Ele foi assassinado no dia 18 de setembro do ano 96 de nossa era. Ele, durante a infância dele, né, não foi preparado para o trono, né? Como o irmão dele, o Tito, né? E os pais deles eram o Vespasiano e a mãe era Domitília, a maior, né? Flávia Domitília maior. E ele tinha uma irmã mais velha também, Domitília a jovem, né? Então ele não foi preparado para o trono, né? E o irmão dele mais velho era o Tito, Flávio, Vespasiano, né? E o irmão dele só governou durante 2 anos. Foi o meu último vídeo, né? Que eu falei nos últimos vídeos, antes que eu depois vi dos Númidas, né? Esse foi o penúltimo. E houve alguns desastres, né? Naturais no governo do irmão dele, né? Como o Império quando foram destruídos pelo Vesúvio. Então, ele assumiu por volta dos 30 anos, né? Quando o irmão dele passou dessa para melhor. Então, ele assumiu no ano 81, governou por 15 anos, né? Não governou mais porque acabou sendo assassinado. Então, ele geralmente, né, as campanhas que ele fazia, né, eram geralmente defensivas, né, e não ofensivas, ou seja, campanhas para expandir o Império Romano, com algumas poucas exceções. Então, ele fez muitas obras públicas, né, ele construiu muita coisa, ele tinha uma renda anual de 1,2 bilhões de sestércios por ano, né? Então, um terço disso era destinado ao exército romano, né? E ele restaurou muitos edifícios romanos, né? Mais ou menos 50. Ele construiu fez novos edifícios, restaurou edifícios antigos, né? Tinham sido danificados, né? Como um templo no Monte Capitolino, né? O templo de Júpiter, então, que tinha pegado fogo por volta de 80. Então, o e ele gastou muito, né, nessas construções para agradar o povo. Ele inclusive chegou a construir um estádio chamado Estádio de Domiciliano e um Odeon, né, que era uma construção tipicamente helênica, né, chamado de Odeon de Domiciliano, né, que era como se fosse uma espécie de um teatro, né, para o povo. Então houve muitos gastos públicos, né, então houve uma inflação, né, foi gasto muito dinheiro, né, o Senado acabou sendo criticando ele, né, por causa disso, né. Então ele também, além de tudo isso, ele construiu uma vila, né, Vila de Domiciliano, né? Outra obra que também foi criticada pelo Senado. E no âmbito militar, podemos mencionar a tentativa da conquista tanto da Dácia quanto da Caledônia, né? Na Caledônia, o Cineu Júlio Agrícola, né? Ele tinha sido invadido por governador na época ainda do irmão dele, né? Em 77, pelo Tito. Lembrando que ele foi aclamado pela guarda pretoriana, né, e se tornou imperador só em 81, né? Então, em 77 ainda era o irmão dele, estava 4 anos para ele ser aclamado imperador pela guarda pretoriana. Então, ele é, deu continuidade às campanhas militares do irmão, né?
o Agrícola tinha se tornado governador em 77 e era para conquistar Caledônia, que seria a atual Escócia. Em 82 começou uma campanha contra, já logo no primeiro, né, ano do reinado dele, do Domiciliano, ele começou a conquista da Caledônia, né, no verão de 84. Ele chegou, o Agrícola, né, que seria o governador, né, enviado pela família do Vespasiano, né, da família Flaviana, né, a derrotar os caledônios na Batalha de Mons Graupius, né? Então ele conseguiu até construir uma fortaleza, né? O Agrícola, né? Mas os caledônios, né? Liderados pelo Calgaço, né? O líder, né? Dos caledônios acabou fugindo, né? Um terço do exército acabou perecendo no campo de batalha e os 2 terços fugiram, né? Para os pântanos e terras altas da Escócia, né? Da Escócia. Então o cara, provavelmente para evitar uma guerra de guerrilha, né? Uma guerra de desgaste, o cara acabou desistindo, né? Então no ano 85 o Domiciliano acabou chamando ele, né? De volta para Roma, né? E a conquista romana não se concretizou, né? Outra coisa no âmbito militar, podemos mencionar a construção do limes germânicos, né? Na fronteira do Rio Reno, né? Para impedir várias tribos, né? Os chatos, né? Uma tribo germânica, né? Não que eles eram chatos, né? O nome da tribo germânica era esse mesmo. E suevos e dos sármatas, né? Então, houve essa construção, né? Que era com torres de vigias e tudo mais, né? Muralhas altas para impedir. E ele iniciou a... Essa foi uma guerra defensiva, né? Contra a Dácia. O Decébalo tinha atacado a província romana da Moésia, inclusive matou o governador romano, o Ópios, né? Que era o nome do governador, e isso com certeza deve ter enfurecido muito, né? O Domiciliano, né? Então ele veio pessoalmente, né? Tentar deter o avanço do Decébalo, né? Mas não só fracassou, né? O prefeito do Pretório também foi junto, né? Que era o Focus, né? Então ele também pereceu no campo de batalha. E muito desagradou essa decisão, porque apesar de ter sido uma campanha punitiva para derrotar o Decébalo, ele acabou fracassando, né? O Domiciliano em não deter o Decébalo, não só não conseguiu, como ainda fez um acordo com ele e pagaria anualmente acho que 8 milhões de sestércios nesse acordo. Então, e o Decébalo usaria de forma inteligente esse dinheiro para construir fortes, né, para fortificar muitas cidades da Dácia, né, porque ele tinha se tornado um reino cliente de Roma, né, a Dácia, mas ele usou isso para impedir a conquista romana, né. Algum tempo mais tarde, né, por volta de 106, né, o Trajano iria iniciar a conquista da Dácia, né, e só terminaria em 117. Conquistaria muitas minas de ouro e prata, né? Inclusive ia capturar a capital da Dácia, né? Mas nessa época aí do Domiciliano ainda isso não concretizou, né? Então isso ele usou de forma muito inteligente, né? Esse dinheiro, né? Que o cara deu. Então também outra coisa que desagradou, né? Ele começou a virar um tirano, o Domiciliano, e ele chegou a ter um filho, né? Um sucessor, no ano 80, né? Domícia, né, que era a mulher dele. E mais 3 anos depois, né, no ano 83, foi um menino que eles tiveram, né, mas não consegui descobrir o nome, né, o nome da criança desconhecido. E a criança morreu com apenas 3 anos de idade, no ano 83. E ela acabou sendo exilada, né, por um tempo, a Domícia, mas depois ela voltou para o Palácio Imperial. Então, ele
Ela depois recebeu o título de Augusta, né? E ele teve um dos reinados mais longos da história romana, né? Superando até o Tibério, né? E também superou em construções o próprio Augusto. Então ele fez muitas construções, como eu falei, né? Até fez até um palácio, né? Chamado Palácio dos Flavianos, né? E ele se autonominou Dominus e Eteus, né? Algo como Deus, Senhor e Deus, uma coisa assim, né? Algo que desagradou também os romanos, né? Ele pegou o título de censor como cargo vitalício para ele mesmo, né? Também desagradou o Senado, né? Senadores. E ele conseguiu, ao longo dos 15 anos que ele ficou como imperador, né? Até ser assassinado num complô no ano 96, ele... em 10 ocasiões diferentes, ele conseguiu ser eleito cônsul, né? Então, era algo que deve ter deixado enfurecido, né? Muito o Senado, né? Vistou ele como um verdadeiro ditador, né? Além de ser censor, o cara era imperador e cônsul, né? Então, ele tinha muito poder, né? Nas mãos, né? Então, não era algo muito bem visto, né? Pela sociedade, pela elite romana, né? Ter um imperador muito poderoso. Então, no ano 89, né? Teve uma revolta na Germânia Superior. O Lúcio, né? Acabou se revoltando, Lúcio Antônio, né? Mas no ano 1º de janeiro de 89, né? E acabou sendo sufocada essa rebelião. Lúcio Antônio Saturnino, né? O nome da pessoa que se revoltou, né? Então, essa rebelião foi sufocada, né? No ano 86, no âmbito dos esportes. Os jogos capitolinos foram criados, né? E houve várias coisas, né? Corridas de biga, jogos de gladiadores, né? De mulheres, anões. Inclusive, né? 2 equipes novas foram criadas, né? A ouro e a roxa, para competir com a equipe branca, vermelha, verde e azul, né? Então, foi criado, né? Ele criou incentivos para os atletas, inclusive pagando viagens, né? Do próprio bolso para esses atletas competirem, né? Também tinha oratória, competição de oratória, essas coisas, e era quadrianual, né? A cada 4 anos, esses jogos capitolinos ocorriam, né? Então, era outra coisa. No campo religioso, né? Eu vi as virgens vestais, né? Acabariam quebrando os votos de castidade, né? Lembrando que as virgens vestais não podiam ter relacionamento, nem ter relações sexuais com nenhum tipo de homem, né? Era proibido, então as virgens vestais foram a líder das virgens vestais, né? Foi punida. Ela se chamava Cornélia, né? A líder, então a mulher mais importante, né, do grupo. Ela foi enterrada viva como forma de punição, né? Por isso, né? Foi no ano 87, então ouvi isso, né? Além de tudo isso, né? No Domiciano, né? Ele começou a ficar um tirano, né? Então as pessoas, né? O Senado, as elites romanas da época começou a odiá-lo, né? E começou a criar um complô, né? Então, um dos líderes, o apóstolo Nerva, né? Que protegia ele quando era criança, né? Na infância dele, provavelmente deve ter conspirado, né? Para tomar o poder, né? Ele tinha 44 anos, né? Na época da conspiração. E um dia, né? No dia 10 de setembro de 96, né? Um profeta tinha avisado que estavam querendo matar ele, né? Ele ignorou, assassiná-lo, e um rapaz próximo a ele, de nome Stefano, entrou no quarto dele, né? Tentou assassiná-lo, mas chamou os guardas, né? O cara foi detido a tempo, mas isso aconteceu por volta do meio-dia. E
Ele, depois 6 outras pessoas conseguiram penetrar no aposento dele, no quarto dele, e, e o assassiná-lo, né? Então, ele foi assassinado e rapidamente o Nerva, né? Era já um homem idoso na época, né? Foi elevado ao cargo de imperador, né? Ele nasceu na cidade de Nárnia, né? Na Itália. E se tornou fundando uma nova dinastia, Nerva Antonina. Então, o Domiciano é o último representante, né? O último imperador que representa, né? A dinastia Flaviana, né? Muitas das conquistas, como da Dácia, ele não conseguiu concretizar, nem da Caledônia, né? Essas conquistas que ele tentou no governo dele, né? Só o Trajano ia conseguir conquistar a Dácia, né? Caledônia também, né? O imperador romano conseguiu. E ele foi assassinado, né? O próprio Senado, depois que ele morreu, deu memória donatio, né? Ou seja, a memória dele foi apagada, né? Muitos bustos e estátuas foram apagadas, memórias foram derretidas, estátuas e bustos foram destruídos para apagar a lembrança, e só nas províncias mais longínquas do Império que sobreviveu essas estátuas, né? Essas moedas com a figura dele, o rosto dele, né? Efígie, né? Então, acabou caindo em desgraça, né? O imperador, né? Por verem como ele é odioso, né? Então, tirano, né? E o próximo imperador que vai assumir vai ser o Nerva, né? Como falei, criando uma nova dinastia. Então, esse é o vídeo. Curtem, comentem, compartilhem e não deixem de se inscrever. Falou! Olá, pessoal. Passando aqui para passar algumas informações que eu esqueci de falar. Umas curiosidades é que Domiciano fundou a Legião Primeira Minervia, né? Ou seja, a primeira legião em homenagem a deusa Minerva, né? Outra coisa, uma curiosidade, é que no Azerbaijão existe uma pedra com a inscrição do Domiciliano. Você conhece a curiosidade? Com a legião 12ª Fulminata em Gobustan, das montanhas Bo-Yukdash, né? Outra coisa é o motivo dele atacarem os chatos, né? É um povo, como falei, de origem germânica, né? Que eles viveram no Alto Hesse, né? Eles viviam no centro e no norte do Hesse e no sul da Baixa Saxônia, né? Então foi esse que eles lutaram. E outra coisa que eu esqueci de contar é que antes de ser assassinado, né, uma semana antes, ele teve um sonho com a deusa Minerva, o Domiciliano. Vocês conheciam essa história? E aí, no sonho, né, a deusa Minerva teria falado para o Domiciliano que tinha um abandonado, né, então, e que a ele acabou sendo assassinado, né, então, passar, né, esqueci de contar essas curiosidades para vocês. E outra coisa é que os historiadores, né, contemporâneos a ele foram Dion Cássio e Suetônio, né, que foram as fontes, né, contemporâneas que escreveram sobre ele, né. Então, esse seria só um acréscimo, né, para vocês. Não sei se vocês conheciam, né. E essa Légio primeira, Minerva, né, ela lutou contra os suevos, sármatas e os chatos, né? Entre todos esses povos, né? Porque ele criou essa legião, né? Então, esse é o vídeo, né? Então, curta, comente, compartilhe, se inscrever. Falou!